Fabio, ele vai ser condenado, né? Não há dúvidas com relação a isso. Ele cavou o próprio buraco e depois abriu o alçapão que tinha lá no fundo, né? E pulou lá dentro. Vamos lembrar todos e todas que logo após Donald Trump ter baixado aquele tarifaço de 50% dos produtos nacionais e dado como justificativa que o Brasil estava sendo injusto com Jair Messias Bolsonaro, e parênteses, Trump usou todo esse caso, é claro, por conta dessa guerra tarifária, por conta do protecionismo norte-americano, usou a família Bolsonaro, mas a família Bolsonaro quis ser usada, deixou ser usada, entregou subsídios e argumentos para que Trump atacasse o Brasil. Fecha parênteses. Eduardo Bolsonaro foi nas redes sociais e chamou para si os louros daquele ato. Talvez se ele tivesse sido mais humilde, a condenação agora teria sido mais difícil. Mas ele orgulhosamente produziu provas contra si mesmo naquele momento. Então, o que acontece é que, desde então, era uma questão de tempo, não apenas a condenação dele, e ele não volta para o Brasil para cumprir pena, está nos Estados Unidos com a bênção do governo Donald Trump, a menos que mude o governo lá, o que é também uma razão para ele continuar defendendo o governo Donald Trump e os seus sucessores, como Marco Rubio, porque manter Marco Rubio se suceder Donald Trump, ele continua gostosamente lá. Caso contrário, se entrar um governo democrata, há uma grande chance dele ser extraditado após um pedido da justiça brasileira, uma vez que ele vai ser condenado. Agora, efeito prático imediato, ele vai ficar inelegível para essas eleições, independentemente de todas as tentativas do PL, o partido dele, de colocá-lo como suplente de algumas candidaturas ao Senado. Agora, a questão é que essa traição, ele está sendo condenado pela coação, mas se você for ler o texto da denúncia da Procuradoria-Geral da República, é um texto que deixa claro que houve uma traição dele. A denúncia fala que Eduardo Bolsonaro induziu a medidas retaliatórias pelo governo norte-americano contra o Brasil e contra autoridades brasileiras no intuito de compelir o STF a encerrar os processos sem condenações, especialmente a Jair Messias Bolsonaro. Então, o quê? Estamos falando o quê? De traição ao país. E isso está claro. Só que essa traição, se está cobrando um preço de Eduardo Bolsonaro agora, essa fatura também pode cair no colo do Flávio Bolsonaro. E aí o Josias já deu uma questão, já fez a análise a respeito do impacto disso para a eleição, e eu vou falar de um impacto criminal. Porque aí o que aconteceu no meio do caminho? Aconteceu que o Intercept Brasil revelou para o Brasil inteiro que Flávio Bolsonaro tinha pedido 134 milhões de cascalhos para o Daniel Vorcaro, que neste momento é o bandido master do Brasil, conseguiu 61 milhões depois de muito implorar, chamou Daniel Vorcaro, inclusive, de irmão, disse que estaria com ele agora e sempre, fez juras de amor eterno, portanto. E o que acontece? A Polícia Federal está investigando neste exato momento se parte de 61 milhões de reais que foram para os Estados Unidos acabaram não sendo destinados para o filme, mas usados na manutenção de Eduardo Bolsonaro enquanto ele conspirava contra o Brasil. Em outras palavras, parte do dinheiro do Daniel Vorcaro, ou o dinheiro inteiro, pode ter ido para ajudar nesse processo de coação e, portanto, de traição. Se a Polícia Federal tiver indícios robustos de que isso aconteceu, pode indiciar Flávio Bolsonaro no mesmo processo. A PGR pode denunciar Flávio Bolsonaro no mesmo processo. E o Supremo Tribunal Federal pode julgar Flávio Bolsonaro no mesmo processo, que embute o quê? Traição ao Brasil. Então, no final das contas, a fatura criminal também pode cair no colo de Flávio Bolsonaro, caso verifique-se que esse dinheiro foi utilizado para a manutenção de Eduardo Bolsonaro lá. Discute-se se o aluguel, se a casa que ele está morando, se outras questões podem ter entrado no meio disso. Por enquanto, a Polícia Federal está investigando. Agora, vai pegar mal, no final das contas, para um candidato, para um pré-candidato à presidência da República, que se vende como digno da confiança do povo e como um patriota, se no final das contas ele acabar também condenado no mesmo pote do irmão. Eduardo Bolsonaro se manifestou pelas redes sociais ontem, né? E é sempre por esse caminho, né, que ele faz, que é de ataque a Alexandre de Moraes. Ele afirmou nas redes sociais, não sei se a gente consegue abrir o texto dele aqui, mas ele afirmou que acredita que o STF se prepara para condená-lo
como uma retaliação a Trump. E voltou a pedir que o governo dos Estados Unidos retome as sanções contra Alexandre de Moraes. Segundo Eduardo, a suspensão das medidas teria sido um erro grave, as suspensões das medidas contra Alexandre de Moraes. Está aí o texto dele: a Suprema Corte está se preparando para me condenar em retaliação contra o presidente Trump. É assim que o tribunal político funciona. O Trump sabe melhor do que ninguém como a guerra jurídica pode ser usada como arma contra os oponentes políticos. E esse é um ponto, né? Porque primeiro tem esse julgamento que aí vai ser explorado também politicamente do outro lado, né, Sakamoto? Eu não gosto de usar essa palavra, mas ela vem sempre, a narrativa, né? A narrativa da perseguição da família Bolsonaro pelo Supremo. Isso já não caiu ou isso ainda cola? É que aí depende, a pergunta é com quem? Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? $1 milhão, ou 61 milhões de reais. Pergunta com quem que essa narrativa, para quem que essa narrativa é destinada. Ele não está falando com o eleitor independente, ele não está falando com o Brasil de uma maneira geral, ele não está falando com o mundo de uma maneira geral. Ele está falando com os seguidores do bolsonarismo, com os bolsonaristas raiz, com aquele grupo, né, que está entre 1/4 e 1/3 da população, de acordo com medições, e vão junto com o clã Bolsonaro para onde eles forem, mesmo que seja para o fundo do poço e no alçapão que se encontra lá no fundo. A questão é que, neste exato momento, a candidatura do irmão dele está balançando, não por conta de uma queda significativa de pontos após as denúncias a respeito daquela promiscuidade com Daniel Vorcaro. Tá balançando porque o Flávio Bolsonaro perdeu pontos significativos, como já mostrou aqui o Josias, já mostrou o Thaís, já mostrou eu, junto ao público independente, que é aquele público que vai definir a eleição no final das contas. Então, e muita gente fica discutindo a possibilidade de trocar Flávio Bolsonaro neste momento. Ora, só que para trocar Flávio Bolsonaro é preciso fazer com que esta massa de eleitores bolsonaristas raiz abandonem o clã Bolsonaro em um outro nome. E aí tem acontecido nas últimas semanas um esforço hercúleo por parte do núcleo bolsonarista para fortalecer a relação do bolsonarismo raiz com Flávio Bolsonaro. Falar o seguinte: olha, é uma perseguição, estão lascando a gente aqui fora porque a gente está entregando o demônio master, que é o Supremo. Todo mundo, na verdade, sabe, o grosso da população sabe que isso aqui é mimimi. Só que para o bolsonarismo raiz, isso aí é mel e leite correndo em direção a eles. Isso alimenta o bolsonarismo raiz, isso fortalece a relação do bolsonarismo raiz com o clã, na minha avaliação. Então, eu vejo essa discussão do Eduardo Bolsonaro, é claro, ele vai procurar aquela saída básica dele, que é culpar o Moraes, só que neste momento isso não cola com o grosso do eleitorado, isso cola bastante com o eleitorado do bolsonarismo raiz. Se fosse uma denúncia de corrupção relacionada ao Banco Master, teria sim impacto com o restante do eleitorado. Agora, essa questão envolvendo o clã Bolsonaro é apenas o fortalecimento do seu grupo visando a preservação da candidatura do irmão.